Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo Tzinho. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão V igual a T ao quadrado menos 4. Então perceba que a questão deu aqui para a gente uma equação, uma expressão que relaciona duas grandezas. A primeira grandeza é a velocidade do pistão e a segunda grandeza é a temperatura desse pistão em questão. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Então, ele fez ali uma observação do funcionamento da máquina por um período de 10 horas e ele deu uma informação para a gente, que é: essa máquina possui falhas de funcionamento toda vez em que a velocidade do pistão se anula. Então, toda vez em que a velocidade do pistão for nula, em que a nossa velocidade V for igual a zero, essa máquina terá alguma falha de funcionamento. No gráfico, como ele pontuou para a gente, nós estamos aqui avaliando a temperatura Tzão em graus Celsius em função do nosso tempo Tzinho em horas. E aí você percebe a temperatura oscilando no decorrer desse intervalo de tempo. Lembrando que o intervalo máximo de tempo aqui é o intervalo de 10 horas. Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Veja, eu não sei exatamente em qual momento, pelo menos a priori, a velocidade do pistão foi igual a zero, mas eu posso determinar isso daqui. De que maneira? Bom, ele disse para a gente que a velocidade V do pistão eventualmente vai ser igual a zero. É nesse momento que a velocidade se anula. Só que essa velocidade V é a mesma coisa que T ao quadrado menos 4. Então, nós podemos fazer aqui uma substituição. Se V é igual a T ao quadrado menos 4, e eu quero que V seja igual a zero, eu posso dizer, consequentemente, que T ao quadrado menos 4 deve ser igual a zero. E aí, nessa situação, observe, eu tenho uma equação do segundo grau. Para resolver essa equação do segundo grau, podemos aplicar a Bhaskara, podemos aplicar a soma e produto, ou podemos simplesmente isolar o nosso T. Isolando o T, nós teremos o seguinte: T ao quadrado vai ser igual a 4 positivo, esse valor, menos 4, vai para o lado direito da equação, mudando o seu sinal. E aí, para resolver isso daqui, nós podemos aplicar a raiz quadrada dos dois lados da equação. Quando fazemos isso, nós temos o seguinte: ao quadrado vai ter uma raiz quadrada, uma raiz quadrada de t ao quadrado, que vai ser igual a t, só que esse resultado terá que ser igual a mais ou menos, aqui nesse caso, 2. Por quê, Vini? Porque, perceba, eu sei que t ao quadrado menos 4 tem que ser igual a zero. Então, isso me permite concluir, até pela relação ali da nossa equação, que a temperatura T ela pode ser igual a 2 graus Celsius positivo ou ela pode ser igual a menos 2 graus Celsius. Exatamente pelo fato de que, quanto que vale 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. E quanto que vale 4 menos 4? É zero. Beleza. E menos 2 ao quadrado? Bom, se o t for igual a menos 2, na nossa equação vai ficar menos 2 ao quadrado, cujo resultado é igual a 4 positivo, e como a gente viu, 4 menos 4 também tem que ser igual a zero. Então, eu acabei de mostrar para você duas demonstrações do porquê que a temperatura T pode ser igual a 2 graus Celsius ou igual a menos 2 graus Celsius, dois possíveis valores para essa temperatura. E detalhe, esses valores de temperatura indicam as situações nas quais a velocidade do pistão se anula. A velocidade do pistão é igual a zero. E aí, olhando para o nosso gráfico, então, para que a gente descubra, quantas vezes a velocidade do pistão se anulou. Nós sabemos que a velocidade do pistão vai se anular quando a temperatura for igual a 2 graus Celsius ou quando essa temperatura for igual a menos 2 graus Celsius. E aí nós temos alguns pontos do gráfico. Por exemplo, esse primeiro ponto em vermelhinho aqui é um ponto no qual a temperatura vale 2 graus Celsius. Se você continuar avaliando aqui o gráfico, você percebe que um pouco mais abaixo, bem aqui nessa região, onde eu vou marcar com um ponto vermelho, nós também temos uma temperatura agora de menos 2 graus Celsius. Então aqui, obviamente, a velocidade do pistão também se anulou. E aí o gráfico tem uma oscilação até que, de novo, aqui nesse terceiro ponto, a temperatura do pistão volta a ser igual a menos 2 graus Celsius. Novamente, a temperatura do pistão sofre uma variação e aqui, pela quarta vez, a temperatura do pistão volta a ser de menos 2 graus Celsius, ou seja, a velocidade do pistão se anulou mais uma vez. E aí, por fim,
Aqui nesse ponto, um pouco mais superior, nós temos a temperatura do pistão, novamente, sendo igual a 2 graus Celsius. Então, olhando para todo o nosso gráfico, a gente percebe que existem 5 momentos nos quais a temperatura do pistão ou vai ser igual a 2 graus Celsius ou vai ser igual a menos 2 graus Celsius, o que indica que a velocidade do pistão se anulou num total de 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Logo, resposta correta para a nossa questão é a letra E. Questão de matemática básica que envolve resolução de uma equação do segundo grau e interpretação de gráfico ao mesmo tempo. Questão 136, letra E. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.